Olá, começa agora mais um programa Projetos de Lei. Vamos conhecer propostas que estão em análise aqui no Parlamento Paulista e algumas delas que já foram aprovadas, viraram leis e ajudam a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Começamos o programa de hoje com uma proposta preocupada com a saúde da população. Não é difícil achar quem já foi ao posto público à procura de um remédio que deveria ser dado de graça, mas não encontrou nada. Diante dessa grave situação, o deputado Geraldo Cruz, do PT, apresentou o projeto de lei que obriga o governo a ressarcir os gastos dos pacientes com medicamentos e exames que não tiveram acesso nas unidades públicas de saúde. Veja aí. Hélio caiu de uma laje no ano passado enquanto fazia reparos na parte elétrica. Teve traumatismo craniano e quebrou uma vértebra da coluna. Foi atendido por um hospital público. Depois da alta, ainda precisou fazer uma tomografia, mas pagou por ela. Eu tinha que fazer acompanhamento médico pelo médico, só que não tinha vaga. Só depois de um ano para marcar a vaga. Ele já fez um ano, não tem vaga. Ele também pagou pela medicação, porque não encontrou os remédios para a dor no sistema público de saúde. Eu precisava tomar remédio caro, que era o Tramol. Custava média de R$100 cada medicamento, eu comprei, gastei na média uns R$500 de remédio. Isso pesou quanto? Como no seu orçamento? Pesou? Pesou, bem dizer, quase mais que a metade do salário mínimo, né? Então, para mim, quebrou um pouco as pernas, porque você recebendo do INSS, só o salário mínimo que eles pagam para mim. Aí vai de 500 pau de remédio. Fica o quê? 300 conto. Então não dá. O projeto de lei de autoria do deputado Geraldo Cruz, do PT, quer criar o programa Nota Fiscal da Saúde para garantir o ressarcimento de gastos com medicamentos e exames na rede particular quando o cidadão não consegue acesso na rede pública de saúde. Se o paciente, o cidadão comum, chega no posto de saúde, que ele passa diariamente ali, está sempre lá, o médico passa a receita para ele, desse medicamento não tem na rede, numa unidade de saúde, que ele possa ir na farmácia, comprar, tirar uma nota fiscal e o governo ressarcir esse dinheiro para ele. Por meio do projeto de lei 329 de 2017, essa devolução vai ser em forma de créditos do Tesouro do Estado e poderá ser usado para reduzir o valor de impostos e taxas públicas. Os créditos previstos vão ser concedidos se a solicitação médica não for atendida no prazo de 25 dias. Se o projeto virar lei, será uma grande ajuda para a Cleide. Ela toma medicação de uso contínuo para problemas vasculares. Na UBS, no SUS, né, naquelas farmácias do SUS, não encontra, só tem o mesmo dipirona, esse remédio mais em conta. Esses que é mais caro, que é o Diosmina para circulação, não encontro de jeito nenhum. O projeto de lei autoriza ainda o Poder Executivo a fazer convênios para que os municípios possam adotar a mesma sistemática de ressarcimento, levando em consideração a legislação de cada cidade do Estado paulista. Nós queremos dar mais transparência nessa cesta de medicamento, que a gente chamamos de uma cesta básica de medicamento. Na verdade, é uma relação de medicamentos que atende ao básico da população de uma forma geral. Não é nem um medicamento caro, são medicamentos em preços bem populares, que é dever do Estado garantir esse remédio lá. E não garante, nós estamos querendo, através dessa lei, criar um instrumento para que a população possa fiscalizar mais. Há um ano, a mãe de Sandra espera para fazer um exame de colonoscopia. Ela também tem dificuldades para conseguir a medicação de graça. Eu acho que é uma situação de abandono mesmo, né? Porque eu não vejo só pelo lado dela. Eu vejo quanto as pessoas precisam desse serviço e, infelizmente, elas têm que se sujeitar ao sistema. Bom, continuamos falando sobre saúde. A cada ano surgem 23 mil novos casos de câncer de estômago no Brasil. Para chamar a atenção da população sobre esse problema, o deputado Márcio Camargo, do PSC, apresentou o projeto de lei que cria o Dia Estadual da Conscientização e Orientação sobre a doença. O câncer de estômago é o terceiro mais comum entre os homens e o quinto entre as mulheres no Brasil. Os poucos sintomas causados pela doença na fase inicial dificultam o diagnóstico. O câncer de estômago é uma doença na qual o diagnóstico precoce tem papel fundamental. Nos pacientes que se apresentam com doenças mais avançadas, muitas vezes o tratamento é mais agressivo, exige
uma enorme multidisciplinaridade, exige muitas vezes a combinação de tratamentos como quimioterapia, radioterapia, e muitas vezes, quanto mais demoramos para fazer o diagnóstico e mais avançada é a doença, menores são as nossas taxas de cura, né? Piores são os resultados do tratamento. Os casos de câncer de estômago estão em declínio em países desenvolvidos, mas na América Latina a mortalidade pela doença é alta. O grande fator de risco é a dieta, então a gente deve evitar defumados, salgados, se alimentar adequadamente com mais frutas, verduras, comidas mais magras, evitar refrigerantes, evitar grandes períodos de jejum, comer então a cada 3 horas. Então esse é um fator de risco, na verdade é um conselho, né, para evitar o câncer. Projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa propõe a criação do Dia Estadual de Conscientização e Orientação sobre o Câncer de Estômago, de autoria do deputado Márcio Camargo, do PSC. A preocupação é que muitos não procuram o médico, né? Tem aqueles sintomas, aquela dor e não vão ao médico, e constatado que um simples exame de endoscopia diagnosticado no começo do tratamento, a cura é 100%. Então a gente quer promover, orientar essa discussão junto com as associações, junto com o governo do estado, fazer campanhas educativas para isso. Principalmente nós homens, né, que vamos muito pouco ao médico, as mulheres até vão mais que nós, mas procurar, deu aquele sintoma, aquela dor, vai ao médico, procura o médico e diagnosticado em tempo, a cura do câncer é 100%. Vamos a um intervalo e, na volta, novas propostas para melhorar a saúde da população. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. E vamos conhecer agora a proposta do deputado Orlando Bolsoni, do PSB, que propõe a criação de campanhas para alertar sobre os riscos de contágio e complicação da sífilis em gestantes. Poliana espera o segundo filho. Logo que descobriu a gravidez, iniciou o pré-natal. Um dos primeiros exames que fez foi o de sangue, que detecta, entre várias coisas, doenças sexualmente transmissíveis como a AIDS e a sífilis. Fiz uma bateria de exames de sangue. Fiz vários exames de HIV, são diversos. Exame também de urina, fiz um monte, na verdade. Nem todas as mulheres têm condições de acompanhar, ter um médico do lado, e eu acho importantíssimo. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Feridas e manchas na pele, cegueira e demência são alguns dos sintomas de uma doença que pode até matar. No caso das gestantes, é ainda mais grave. Uma gestante que tem a sífilis e não recebeu o tratamento adequado ou não foi tratada, ela pode transmitir para o bebê através da placenta, por via transplacentária. E o feto pode ficar doente pela sífilis, né? Pode ter umas formas graves pela sífilis, ele pode evoluir para um aborto, para uma natimortalidade, ou seja, um natimorto. Dados do Ministério da Saúde mostram que os casos de sífilis em gestantes triplicaram em 5 anos. O levantamento foi realizado entre 2010 e 2015. Em 11% dos casos, os bebês morreram. O projeto de lei 825 de 2016 tem autoria do deputado Orlando Bolsoni, do PSB. Dispõe que os órgãos públicos criem campanhas publicitárias destinadas a alertar as gestantes sobre a epidemia da sífilis. Eu acho importante essa questão da prevenção, visto que a sífilis ela causa problemas depois insanáveis, depois de um determinado estágio, quando chega no chamado estágio terciária, causando problemas cardiológicos, problemas inclusive neurológicos. E no caso da mãe gestante pode passar para o feto. Então é importante que se esclareça. A prevenção é a melhor forma de se fazer e é o que nós estamos propondo através desse projeto. Além de chamar a atenção das mulheres sobre a relação sexual segura com o uso de preservativo, a campanha também vai explicar que a gestante deve fazer o tratamento com antibiótico e se curar da doença, para preservar a vida e a saúde do bebê. O ideal seria a gente detectar a mulher em idade reprodutiva que tem a sífilis e tratar. E que evitar que ela se contamine, né? Porque cada vez que você entrar em contato com o treponema, você pode se infectar novamente. Você não tem uma imunidade permanente ao treponema.
Então isso é muito importante as pessoas saberem, né? Que você trata, você cura, mas se você entrar em contato novamente com o treponema, você pode adquirir novamente a infecção. Silmara não imaginava que a sífilis em gestantes era tão perigosa. Ela acredita que uma campanha informativa, como sugere o projeto de lei, pode ajudar a barrar a evolução da doença, pelo menos no estado de São Paulo. Eu acho que isso vem do início, né, do acompanhamento. Desde no pré-natal, você fazendo acompanhamento, você vai conseguir descobrir e o médico vai saber te direcionar, porque eu acredito que se você está grávida, está esperando uma coisinha tão fofa, você não quer perder, né? Então você vai fazer de tudo para dar certo. Toda campanha que venha mostrar algum benefício em questão da saúde é super importante, super importante. Bom, vamos mudar um pouco de assunto e agora vamos falar sobre um projeto que se preocupa com o destino do lixo eletrônico. O autor da proposta é o deputado Hélio Nishimoto, do PSDB. Você sabe onde descartar corretamente o lixo eletrônico? Aquela bateria usada, aparelhos eletroeletrônicos velhos. O certo é o descarte consciente, né? Empresas especializadas recolhem esse material e o destinam para a reciclagem. O mundo gera cerca de 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico todos os anos. E o Brasil é responsável por uma boa parte dessa produção. O que é que a gente pode classificar como lixo eletrônico? Nós classificamos, didaticamente falando, o lixo eletrônico como tudo que liga na tomada ou usa pilhas e baterias. O Brasil não recicla a quantidade de lixo eletrônico como deveria, esse hábito, essa cultura, nós não temos ainda. Sim, nós não temos, mas isso está mudando, a gente produz, a gente tenta divulgar os números, a gente tenta divulgar a realidade que existem empresas que fazem esse tipo de trabalho e existem pontos de coleta de material específico e o mais importante nesse item é não jogar o lixo eletrônico no lixo comum, que pode contaminar o solo, o meio ambiente e atrapalhar bastante a vida da gente. Aqui em São Paulo, praticamente, a gente usa muito no-break, computadores, telefone celular, é lógico. O avanço tecnológico acaba gerando no ser humano, no consumidor de modo geral, uma necessidade de um equipamento novo, de uma tecnologia mais avançada, deixando os antigos obsoletos muito rapidamente. Esta empresa está capacitada para separar uma grande variedade de materiais e depois enviá-los para a indústria da transformação. Tudo chega por aqui. Qual é a primeira triagem que é feita nesses materiais? Assim que chega o material, nós recebemos às vezes em bags ou soltos. Esse material, fazemos a primeira separação em ferros, material metálico e plásticos. A partir desse momento, o que for precisar de uma separação utilizando ferramenta, algum outro tipo de material, nós passamos por uma segunda etapa. Qual é o produto descartado que mais contém materiais que na separação vão para a indústria da transformação para que outros produtos sejam feitos? Então, nós recebemos vários itens de uma grande quantidade, mas respondendo a sua pergunta, o que eu acho que atende, que tem muitos itens dentro, é a nossa antiga televisão de tubo, que ela tem placa, plástico, cobre, alumínio, vidro, fio, componentes eletrônicos, tem bobina, tem bastante coisa que vai passar para a indústria de transformação e gera uma boa variedade desses itens, né? Tem bastante itens nesse produto. O que mais a gente reaproveita como peça mesmo, aquilo volta a ser utilizado, é a bateria. A bateria ela tem um processo de transformação que ela consegue ser recuperada 100%, ela volta até a mesma capacidade que ela tinha quando era nova. Um projeto de lei na Assembleia Legislativa, de autoria do deputado Hélio Nishimoto, do PSDB, prevê a semana de conscientização e orientação sobre reciclagem e também o descarte dos materiais eletroeletrônicos. Como é que anda a consciência do brasileiro em relação a esse descarte dos materiais? Então, o brasileiro, de uma forma geral, principalmente as crianças, de uma modificação de mentalidade que vem desde a escola, eu acredito que tem melhorado bastante. Ou seja, tem tem procurado as empresas, tem achado a necessidade de dar um descarte diferente, aquele material de coleta seletiva,
E acho que o lixo eletrônico entra um pouco nisso, na coleta seletiva. O pessoal tem separado celulares velhos, algumas empresas têm feito campanha junto a farmácias, pontos de coleta em supermercado. Eu acho que está caminhando, está longe do ideal, mas a consciência tem melhorado bastante. Mais um intervalo e na volta 2 propostas aprovadas pelos deputados e sancionadas pelo governo estadual, que agora facilitam a vida de muita gente. Espere só um instante. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. E agora uma proposta que já é lei de autoria do deputado André Soares, do Democratas, e que vai facilitar a vida de quem precisa cancelar um contrato continuado, aquele serviço prestado sem interrupção. Aquelas assinaturas que quando a gente não quer, mas tem um trabalhão para dispensar o serviço. Veja só. Consumidor que assina jornais e revistas ou TV por assinatura está usufruindo dos chamados serviços continuados. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo prevê que o cancelamento deste tipo de serviço esteja disponível pela internet, telefone ou pelo correio. Cancelar uma prestação de serviço não costuma ser uma tarefa fácil. Normalmente você entra em contato quando não há mais interesse para você em prosseguir, eles retardam o atendimento, não atende telefonema, você manda alguma coisa impressa, escrita para eles e também não te atende. Normalmente isso que acontece. A Lei 16.383 de 2017, de autoria do deputado André Soares, do Democratas, altera a legislação anterior para determinar que cancelamentos de serviços continuados sejam disponibilizados pela internet, telefone ou pelo correio. Nós consideramos a aprovação desta lei uma grande conquista para o consumidor. Ela garante que as empresas prestadoras de serviços continuados criem canais para que o consumidor possa cancelar os serviços contratados de forma rápida, clara e precisa. Estes canais seriam a internet, o telefone ou o correio. Os serviços continuados são aqueles como TV por assinatura, cartões de crédito, serviços bancários, plano de saúde e outros. É importante ressaltar, maior comodidade para que o consumidor possa cancelar aquilo que ele contratou da forma como lhe convier. A advogada do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Cláudia Almeida, explica que o direito de cancelar um serviço pela internet ou telefone também é tratado em nível federal. Essa lei, ela veio consertar e a entrar em sintonia com o que está sendo discutido no Senado e no Código de Defesa do Consumidor para alteração. O que significa? Se eu contrato um serviço na forma física, eu tenho o direito de cancelá-lo também na forma física. Aí isso funciona se eu comprar digital, se eu comprar ele por telefone ou por outra forma. Então, a mesma forma que eu adquiri o serviço, eu tenho o direito de cancelar pelaquela mesma forma. O que tem acontecido? Às vezes você compra um serviço pela internet e você não consegue de forma alguma fazer o cancelamento pela internet, só consegue via ou enviando carta ou telefone, o que prejudica e acaba aí onerando o consumidor, porque enquanto ele não formaliza o cancelamento, ele é cobrado. Se descumprida, o consumidor pode acionar o PROCON. Mais um projeto que já virou lei. A autora é a deputada Alessi Brandão, do PCdoB, e a nova lei garante ao consumidor escolher a forma de pagamento com cartão de crédito ou débito. Em vigor desde janeiro do ano passado, a lei proíbe que o comércio estabeleça valores mínimos de compras a serem pagas com cartões. A indignação ainda está nas ruas. Eu acho errado isso aí, porque não tem que cobrar tarifa a mais sobre o valor do cartão. Se é aquele valor, por que não cobra aquele valor? Aí o estabelecimento já ganha em cima de nós. O banco já ganha em cima deles, então eu acho errado isso aí. Não é difícil encontrar alguém que já tenha passado pela situação constrangedora. Constantemente, é normal aqui isso. Não aceita cartão? A gente não anda com dinheiro, com nada, na verdade. E aí em alguns estabelecimentos tem o valor mínimo? Tem o valor mínimo, aí oferece para você algumas coisas com um preço mais acessível, mas você tem um mínimo para comprar de R$20. É abusivo. Você acabou levando a mercadoria ou não? Desistiu da compra? Algumas vezes estava difícil de encontrar, acabei encontrando, acabei comprando. Mas algumas vezes eu desisto, porque aí eu sei que eu posso achar em outro local. Mas na teoria, essa prática já acabou. Sério? Não sabia. É bom mesmo, porque vamos ver se acaba com
vamos dizer, essa palhaçada, porque é injusto. Com a medida, fica proibida a exigência de um valor mínimo para compras no cartão de crédito ou débito. Quem descumprir a legislação será penalizado. E aí entra a importância da reclamação do consumidor. O que você pode fazer é registrar isso daí, um boletim de ocorrência e comunicar ao PROCON. Nós imediatamente tomamos providência nesse sentido. Ele será multado com certeza absoluta. Que nós temos a prova, tudo, nós notificamos o tempo suficiente para que ele faça a defesa dele e depois nós aplicamos a multa. Encontramos um estabelecimento que determina um valor mínimo para a venda, independentemente da forma de pagamento. Segundo o PROCON, isso não está errado. Permitido, o estabelecimento é dele, tanto em dinheiro como em cartão, sabe, em espécie, tudo, ele vende com aquele mínimo ele tem para vender. Isso é legal. Sobre a exigência do valor mínimo para recebimento em cartão, alguns consumidores concordam com os motivos alegados pelos lojistas. As empresas também têm custos, né? Então você tem que pagar os funcionários, loja, e às vezes para a pessoa que tem um comércio não compensa vender R$20 no cartão. Mesmo com as alegações do lado de dentro do balcão, o consumidor agradece a aprovação da lei. Bom, é bom, porque facilita, né? Hoje em dia o pessoal está evitando o máximo de andar com dinheiro e o cartão facilita, né? Então as lojas teriam que facilitar também, né? Aceitar qualquer valor. Qualquer valor, na minha opinião, qualquer valor. Por hoje é só. O programa Projetos de Lei termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Eu espero vocês, hein? Até lá e tchau.